que a paz de Cristo alcance seu coração neste momento em que nós paramos para ouvir a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, que o Teu Espírito Santo possa, pela escuta da palavra, gerar em nós um amor tão grande por vós, que ao longo desse dia, todos os nossos passos, decisões e ações nos levem para mais perto de vós. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, narrado por São Mateus? Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus acaba de dizer para a gente que ele não veio para abolir a lei nem os profetas, que é a expressão usada para dizer todo o Antigo Testamento. Ele diz que não veio para isso, mas que ele veio para dar pleno cumprimento. Aqui a gente entende de imediato a plena união que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. Não se pode desprezar um em favor de outro. Os dois se completam e são o caminho pedagógico que Deus usou para revelar para o mundo o seu amor e realizar a sua obra de salvação. Então, o Antigo Testamento é este caminho que Deus foi construindo com a humanidade, com o seu povo eleito, para que quando o Filho viesse, eles pudessem reconhecer e acolher. E Jesus, que vem preparado pelo Antigo Testamento, vem também para viver plenamente tudo o que o Antigo Testamento ensina. Tudo o que Moisés recebeu, os mandamentos, tudo o que os profetas ensinaram, Jesus vive de modo pleno. E é esse o convite, então, que deve ficar para nós. Viver plenamente os mandamentos do Senhor. Porque como a gente reza no Salmo, a lei do Senhor Deus é perfeita, a alegria para o coração. Mas quando a gente fala de lei, a gente tem uma tendência natural a rejeitar a lei. A gente foge das regras, a gente foge dos nossos deveres. E mais, não só foge, como às vezes a gente acha que tudo tem que mudar. Ah, não, o mundo mudou, a igreja deveria mudar também. Ah, isso que está na palavra de Deus é muito antigo, tem que... E Jesus vai dizer que nenhuma palavra, nenhuma vírgula será tirada, a não ser que seja plenamente cumprida. Entenda isso. A palavra de Deus, que é a luz para o nosso caminho, não precisa ser mudada. É ela que muda quem a gente é. Por isso, então, nós precisamos ter humildade de acolher a lei de Deus e buscá-la pôr em prática. Não com o espírito dos fariseus, que entendiam muito mais como um conjunto de normas exteriores que aprisiona, que sufoca, que pesa. Não, não é isso. A lei é um caminho para a vida. Por isso que Jesus, quando fala que veio para viver plenamente a lei, o que ele está nos mostrando é o espírito da lei. Qual é o objetivo dos mandamentos de Deus? O que o Senhor, que tanto nos ama, quer quando nos dá estes mandamentos? Então, nós podemos dizer que a lei de Deus é uma moeda de duas faces. De um lado, nós temos a lei enquanto um caminho que nos livra de todo o mal. A lei de Deus é um livramento para nós. Ou seja, quando o Senhor está falando não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, não, o Senhor está nos dando segurança. Faze isso e o mal não estará na sua vida. É o Pai que fala não para o Filho para protegê-lo, para livrá-lo de toda a maldade a qual ele está sujeito. Mas não só isso, porque se a gente está dizendo que a lei é esse Pai que coloca limites para nos proteger, a gente sabe que o bom Pai não é aquele que só põe limites, mas aquele que leva ao crescimento. Tanto que no final Jesus vai dizer, olha, quem seguir esses mandamentos será grande.
quem não seguir será o menor no reino dos céus. Então, a lei, do outro lado, nós temos um caminho para a vida, porque o Pai ama e, amando, deseja educar e fazer crescer. Então, nessa pedagogia divina, o que nós vemos é o quê? Que a lei que vai nos conduzindo, como conduziu o Antigo Testamento até Jesus, agora, em Jesus, ela ganha plenitude, ou seja, o espírito da lei. Nós não vivemos a lei como um fardo, não, mas nós encontramos na lei os princípios que nos fazem aperfeiçoar como pessoa. A grandeza do reino dos céus é justamente esse esforço em viver a palavra de Deus para tornar-se grande, grande na vontade de Deus, como Jesus fez, de modo pleno, tanto que em determinado momento ele vai dizer: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Por quê? Porque fazer a vontade do Pai é aquilo que dava vida para Jesus. E é aquilo também que nos dá vida. Os mandamentos de Deus é fonte de vida e salvação, porque vão transformando a nossa vida. Então isso não é mais um peso, mas ao contrário, é fonte de alegria, é fonte de segurança, é fonte de transformação, porque nós entendemos aquilo que está por trás da lei. Talvez como um filho que vai crescendo. Quando o pai e a mãe dão aquelas ordens, pede isso, pede aquilo, e a gente é mais novo, a gente rejeita, a gente torce o nariz, porque é difícil pra gente. Para nós hoje é difícil viver a lei de Deus. Mas à medida em que a gente vai progredindo, que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que atrás de cada não existia muita proteção. Em cada vez que apontava o erro, que mostrava onde tinha falhado, tinha um grande desejo de ver crescer, da misericórdia se manifestar. É este o espírito da lei. Quando eu acolho o mandamento de Deus, eu não fico preso na exterioridade, mas eu mergulho no seu significado e encontro neste significado a plenitude para a minha vida. Porque olhando para Jesus eu consegui entender: esta lei não me escraviza, esta lei não tira a minha liberdade, ao contrário, esta lei é amor, esta lei é o que verdadeiramente me faz livre e grande. Que ao longo desse dia não nos falte confiança e coragem para andarmos no caminho do Senhor. Que Ele te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E antes de ir embora, eu quero lembrar você que lá no Facebook, hoje, às 9h30 da noite, nós vamos começar a novena em honra a São José. Vem com a gente, vamos rezar e pedir a intercessão deste santo tão querido que tanto pode nos ajudar neste tempo de pandemia.